empreendedorismo, marketing, entretenimento. Começar errando é uma maravilha, dizem que é sinal de sorte. A gente aqui tem essa, né? O Márcio geralmente brinca comigo, mas é isso aí. Você que não conhece a gente, seja muito bem-vindo. Para quem conhece também, por favor, continue dando a sua audiência. Propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E hoje minha bancada, Márcio Escudeiro e Michele Senise, temos um convidado de alta e garbo elegância. Nosso grande aqui convidado, Marco Antônio Vieira Souto, que é publicitário com a sólida, grande, enorme experiência de mercado. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Márcio, Michele. Muito obrigado por estar aqui. Legal. Bom, vamos começar com o nosso manual do YouTube rapidamente, já começar conversando com o convidado. Por favor, Márcio e Michele, façam as honras aí do manual do YouTube. Muito rápido, Sandro, muito rápido. Galera, você que curte ver o Sandro se embolando aí nesses momentos de início do programa, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Tava demorando, hein? Tava demorando. Atendendo a pedidos. Eu sei que vocês querem, eu sei que vocês pedem. E também ativa o sininho, porque é muito importante para lembrar você quando a gente colocar aí um programa novo, como esse maravilhoso. Olha, tem um papo muito bom para você aqui, que vai, talvez, eu só digo talvez, fazer você, mudar alguns conceitos da sua vida. Não é mesmo, Michele? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo aí. Obrigada, gente, por ter vindo aqui assistir. Vale a pena se inscrever no canal, a gente tem ainda aí uma série de entrevistas incríveis para vocês assistirem. E compartilhe essa entrevista com alguém que possa se interessar pelo assunto, porque eu não tenho a menor dúvida que vai ser super bacana. Obrigada, Marco Antônio, pelo seu tempo, por ter vindo aqui. Imagina. Bacana. Bom, gente, só dando aqui rapidamente, para quem não conhece, a gente sempre faz esse momento, né, para apresentar o Marco Antônio. Ele começou em 1980, estagiando na Salles Interamericana, virou revisor, redator, atendeu clientes lá como a Brahma, Sul América, Souza Cruz, onde acabou passando para Souza Cruz no departamento de marketing por 2 anos, teve passagem pela DPZ, chegando a diretor executivo, nesse caso, quando atendia contas, as principais contas do Rio, tais como Coca-Cola, Souza Cruz, Petrobras, Unimed, por aí vai, consultor durante 10 anos, atendendo diversas agências e clientes. 2007 foi para a Artiplan montar o departamento de planejamento, foi diretor de planejamento, VP de planejamento e CEO no Rio de Janeiro. E 2019 passou para a função de Head of Strategy no grupo Artiplan. E também se dedica ao terceiro setor, que a gente estava falando aqui no outro dia, até acho que foi a Michele que falou isso, onde é conselheiro até hoje da Escola de Gente, além de outras instituições por onde ajuda e prestigia. Bem, pessoal, muito bacana. Eu vou manter o nosso protocolo de Ladies First e deixar a Michele iniciar a nossa entrevista. Por favor, Michele. Bom dia mais uma vez, boa tarde, boa noite, dependendo do seu horário. Vamos lá, gente. Marco Antônio, tem uma coisa que assim, veio muito na minha cabeça quando eu soube que a gente ia bater um papo, que eu queria ouvir a sua opinião. A publicidade, né, foi a mesma por muito tempo, assim, por décadas até. As pessoas buscavam espaço de TV, espaço de revista, espaço de jornal. E aí, de repente, a mudança foi muito drástica e muito acelerada. Vieram as ferramentas de busca, as redes sociais, os influencers digitais, né, os blogueiros. Eu queria saber como isso afeta uma agência, porque hoje, com muito menos grana, a gente consegue atingir um público muito maior e muito mais nichado, quando a gente, por exemplo, utiliza, né, um influencer digital. Como é que foi isso para vocês? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Sem saber aonde estão as pessoas hoje em dia. E isso é um clássico da pandemia, né? Nós viramos, de fato, globais. A gente percebeu isso, o mundo realmente ficou muito pequeno. A propaganda, de maneira geral, ela vem passando por transformações ao longo dos últimos 30 anos. Né? As pessoas às vezes me perguntavam por que eu não via Mad Men na série. Eu falei que eu não assistia porque eu tinha vivido aquilo. Então, naquele tempo, da década de 80 até agora, o que aconteceu principalmente foi um aumento exponencial da complexidade.
né? Quando você imagina que você tinha, como você falou, de canais de comunicação lá atrás, montar um plano de mídia era uma tarefa relativamente fácil. Quando você tem hoje, a pergunta é exatamente essa: o que é melhor para mim? É botar num canal de um influenciador que vai me dar um alcance ali de 25 milhões de pessoas e que é muito maior do que boa parte das redes e canais que a gente tem hoje dentro da mídia tradicional. Que combinação eu devo fazer? Qual é o mix mais adequado a essa história toda? Então, o que mudou, não tenho a menor dúvida. Se é menos dinheiro, eu também não tenho tanta certeza assim. Porque mesmo quando você tem um influenciador, e quando você pega, por exemplo, uma marca de comunicação, que tem uma comunicação extensa, uma marca de meios de produtos de consumo, por exemplo, ela não vai ficar, obviamente, num único influenciador. Ela vai ter que buscar de novo esse mix. E quando você vai para esse mix, e você vai para um atingimento mais granular, e é curioso isso, né? Porque no final da década de 80, início de 90, começou a vir muito a ideia do one-to-one, que era baseado no marketing, baseado em marketing de relacionamento. E de lá para cá, o que a gente viu foi que as ferramentas digitais possibilitaram isso de um jeito realmente exponencial. Hoje em dia você tem um card para cada pessoa se você fizer o trabalho de automação e de inteligência artificial. Ela vai saber exatamente quem é a Michelle, aonde você esteve, o que você faz. Então, de fato, uma entrega muito precisa para você. Então, se eu não tenho um custo de veiculação talvez tão alto, mas eu tenho todo um custo de inteligência também que ficou exponencial. Esse custo de inteligência, então, na verdade, você teve um deslocamento, digamos assim, dentro do CAPEX, dentro do que é a área de investimento de um cliente para dentro da história. Quanto custa montar uma estratégia dessa? Ela é bem grande. Então, o que a gente tem observado dentro do mercado é que as agências e os grupos que têm um pouco desse sentimento que o Sandro falou no início, o do poder errar. Poder errar significa que eu tentei alguma coisa que não tinha uma história de acerto muito clara. Então, eu acho que o que vem aparecendo no mercado, e o Grupo Artiplan é uma demonstração cabal disso, porque é um grupo 100% brasileiro, é um grupo de dono, e a gente vem experimentando muita coisa. E é exatamente isso que eu acho que é o caminho das empresas que vão ser bem-sucedidas nesse futuro próximo aí. Respondi? Marco Antônio, eu acho a Artiplan um grande exemplo de transformação, porque eu lembro que ainda, quando a publicidade tinha essa característica tradicional, que a Michelle se referiu e você explicou muito bem, a Artiplan já fazia movimentos muito diferentes, né? Já trazia aqui um grande artista para fazer a campanha de uma bebida, né? De Passport, o whisky, né? Depois trouxe aí, fez o Rock in Rio também, que é um negócio fantástico, além de outras ações muito, muito grandiosas e muito diferentes do que eram feitas na publicidade tradicional. A gente vive hoje, nesse mundo globalizado, uma transformação muito grande no sentido da migração, que a gente já conversou alguma coisa aqui, mas é da migração de um modelo de comportamento das pessoas, né? A molecada hoje não fica mais na frente da TV, ela não pega mais, ela não suja mais a mão com o jornal, né? Dificilmente ela ouve rádio, ela está ali ouvindo Spotify, ela quer ouvir a música que ela quer ouvir naquele momento, ela não quer ouvir o que o cara quer te entregar naquele momento, né? As pessoas começaram a ter, de fato, um poder muito maior sobre aquilo que gostariam de ter, né, de informação, de entretenimento, instantaneamente. Como é que você vê esse processo, essa mudança? Eu estou falando agora mais do comportamento humano. Você acha que as pessoas realmente vão querer coisas muito mais tailor-made, né, muito mais feitas para elas, né, muito mais direcionadas, e essa capacidade que as empresas tinham de se comunicar com massas, isso vai diminuir e vai muito para essa coisa de nicho que a Michelle se referiu? Você vê esse comportamento, uma coisa quase que, eu não vou dizer, a palavra não é egoísta, tá? Mas é aquela coisa mesmo de você. Quando eu falei egoísta, vai ficar do ego, da pessoa, da personalidade. Mas personalizada, eu acho que é a palavra certa. Você vê muito por isso, quer dizer, as empresas têm que se preocupar mais com pessoas, e por isso talvez esses movimentos de
vamos agora também cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da parte social. Você acha que isso que é a pegada do futuro ou do presente? Eu não sei dizer. Pô, Márcio, agora você botou aí umas 4 ou 5 variáveis poderosas numa única pergunta. Temos até que hora para responder. O cara começou no troço, acabou em propósito. Não é? Posso tentar. Vou tentar. Primeiro eu tenho que me lembrar da pergunta toda, que ela é complexa. Mas eu te diria o seguinte, e é muito simples isso. Você abre uma rede social que você segue. Instagram. Marco, só baixa um pouquinho tua câmera que subiu. Aí. Obrigado. Você pega, por exemplo, uma rede social que você siga. Facebook, que ficou a rede de pessoas mais velhas. Pega o Instagram, que está muito na moda, um TikTok. O que você para olhar? É aquilo que, de alguma forma, provocou o teu interesse. Não é isso? Então, na verdade, o que você tem cada vez mais é tentar juntar o que é o interesse com uma oportunidade de a marca participar daquela mesma história. Então, nós estamos falando, na verdade, de um layer de entretenimento que ele permeia boa parte dessa história toda. E esse entretenimento ele pode ser, por exemplo, uma coisa que se aproxima de educação. Por que educação? Porque quando você lança um produto novo, você tem que educar o público que vai consumir esse produto ou esse serviço. Então, a propaganda, a comunicação de massa, ela sempre teve um caráter um pouco educativo. A gente esqueceu um pouco isso. Né? Tem a expressão lá, take it for granted. Né? A gente tomou por princípio que todo mundo sabe o que fazer. E não é. Você pega, por exemplo, um aplicativo que a Caixa lançou, Tem Caixa, voltado para o auxílio emergencial. Como é que você ensina aquelas pessoas que eram os invisíveis do segmento bancário a utilizar um aplicativo no lugar do dinheiro, que foi sempre o que ele lidou? Então, a comunicação ela continua assim, nesse sentido que mistura educação, entretenimento. Os influenciadores, eles são muito importantes, e aqui nós estamos falando de influenciador de tudo quanto é tamanho. Lembra quando lá atrás todo briefing tinha que você tinha que atingir os formadores de opinião? Formadores de opinião era mídia, artistas e tudo mais. A gente foi deslocando em função das possibilidades de contato. Eu acho que o entendimento da história da comunicação é o entendimento da conexão e da possibilidade de você contatar as pessoas de meios diversos. Então, quando eu tenho aí um influenciador e ele é um mix de entretenimento, ele tem uma coisa engraçada, mas ele tem uma influência de fato sobre determinadas pessoas, mas eu não posso acreditar que uma pessoa que tem 25 milhões de seguidores tem uma influência direta sobre esses 25 milhões. Então, ali ele vai me dar o que a gente chama de alcance, que é a mesma coisa que um meio de comunicação de massa me dá, é o que o Facebook eventualmente me dá. Então, ele serve para isso. Por outro lado, quando eu vou no micro-influenciador e que ele está fortemente associado a uma cultura, a um lugar, a um momento, a capacidade que esse camarada tem de convencimento, esse camarada ou a camarada, é gigantesco. Então, eu acho que o que você vê cada vez mais é uma tentativa de associar entretenimento a uma oportunidade de conversa, e essa conversa ela vai se dar de maneiras diferentes. Ou eu vou conversar com você para te ensinar alguma coisa que você não sabe, ou eu vou conversar com você para que você considere mais a minha marca, ou eu vou conversar com você para que você, de fato, compre aquilo que eu estou te oferecendo. Esse é o funil de venda do digital, alcance, consideração e conversão. São momentos e conversas diferentes que você tenta fazer ao longo da história. Por outro lado, você falou dessa geração mais nova. Essa geração mais nova, ela nasceu com essa possibilidade infinita de você fazer combinações. Quando a gente falava aqui de inteligência artificial, quando eu olho para a inteligência artificial e eu olho matrizes, por exemplo, eu pego um cliente como a Estácio, onde eu tenho campos diferentes, onde eu tenho disciplinas diferentes, onde eu tenho modelos diferentes, onde eu tenho meios de pagamento diferentes. Bota essa matriz e você vai ver a capacidade de números de clusters diferentes que você vai obter. Eu posso ter ali, sei lá, 2.000 personas diferentes para, teoricamente, uma mesma marca.
Então, as pessoas se acostumaram a receber coisas e, teoricamente, quando você está andando pelo digital e você cai numa página de conversão, uma landing page voltada para conversão, teoricamente, aquela landing page deveria falar diretamente com você sobre o problema que te levou até ali. Então, se você não está fazendo a faculdade porque você tem um problema financeiro, ela deve te levar para uma página que vai falar de financiamento, vai falar de seguro, vai falar de uma maneira diferente de você parcelar a história. Então, eu acho que sim, essas novas gerações elas têm uma expectativa muito grande, mas nem sempre isso é possível. Muito por aquilo que eu falei para a Michelle, por uma questão de custo. Você montar uma estrutura de inteligência artificial, de bot, de rede neural, não é assim tão barato quanto eventualmente a gente acha que é. Pode vir a ser, né? Porque é uma coisa sobre processamento, sobre acesso. Vai mudar também com a LGPD, então a gente está já mergulhado nisso para tentar entender qual vai ser a melhor maneira. Quanto ao propósito, é muito curioso, né? Meu avô, ele foi advogado da Brahma lá até 1990, até a Brahma ser vendida para o Grupo Garantia. E eu me lembro que em 1981 ele escreveu um texto para o Balanço Anual da Brahma que falava sobre a responsabilidade social das empresas nas comunidades onde elas estão inseridas. 1981. Na verdade, quando você vê uma série de iniciativas que se faziam lá atrás, é que agora, cada vez mais, e isso tem a ver também com o fenômeno da internet, que quando ela começou, e principalmente as redes sociais, elas tinham como uma possibilidade real de que as minorias, e eu falo isso pela minha história no terceiro setor, elas passassem a ter, de fato, um canal onde elas pudessem falar. Porque, imagina, eu sou de uma ONG que trabalha com advocacy para pessoas com deficiência, que é a Escola de Gente. Quando que eu vou obter uma pauta no Jornal Nacional ou no Globo, em qualquer outro lugar? Muito difícil. Por outro lado, hoje eu posso ter um canal, eu posso estar no YouTube, eu posso vocalizar mais aquela história toda. Então, para o bem e para o mal, as redes sociais elas permitiram que os diversos grupos e interesses tivessem muito mais voz. De alguma maneira, isso fez com que as pessoas estivessem muito mais atentas a questões que eram mundiais e fragmentadas. Eu pego a questão do meio ambiente, por exemplo, ela é fragmentada na medida que eu moro numa comunidade e tem um valão a céu aberto. Mas ela é mundial porque ela está inserida dentro de uma questão que tem a ver com a humanidade de uma maneira geral. Isso fortalece essa coisa fragmentada e faz com que aquela pessoa que mora ali traga aquilo como uma proposta de valor para tudo que ela venha fazer na vida dela. Então, eu acho que o propósito ele foi ganhando capilaridade também, e essas causas maiores elas vão se aglutinando de uma maneira que a gente nem percebe. Mas são diversas fontes de informação diferentes que vão atingindo a gente. Então, quando você tem lá Black Lives Matter, você obviamente cai aqui dentro da nossa rotina cotidiana. A rotina cotidiana é meio pleonarmo, né? Mas enfim, tá valendo. Cai aqui no dia a dia nosso, cara, sabe? Verdade. No volume de pessoas que morrem todo dia. Se você fizer censitariamente o que acontece em termos de raça, é absurdo. Então, eu acho isso. Eu acho que as marcas estão, sim, mais atentas a isso, porque quando você vê o movimento contra o Facebook lá, né, de fake news, você vê algumas marcas já se posicionando, e essas marcas se posicionam também pensando nos seus clientes e consumidores. Né? Por quê? Porque ela entende que no século XXI, você ter uma atuação e que não tenha como pensamento o que é meio ambiente, o que é razões sociais, cara, essa empresa não existe. Ela está fora do que a gente chama do zeitgeist. Está fora desse momento, desse tempo que a gente está vivendo. Ô, Marco Antônio, aproveitando o seu gancho, eu lecionei durante muito tempo planejamento de mídia, numa instituição de ensino superior aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro, eu estava falando também isso no outro dia aqui num programa, agora com a quarentena eu li um livro de 2016, e, pasmem, o livro caducou,
A aula que eu dava em Total. 2013, Tá. em 2013, caducou a aula que eu dava. Eu outro dia estava olhando isso também, caducou completamente. Então é um negócio impressionante. Aproveitando até esse gancho mesmo, as pessoas hoje não compram só bens e serviços, né? Elas compram relacionamento, elas compram encanto, histórias, engajamento. E aí a minha preocupação, e a gente fala muito aqui no programa, é muito com relação àquele micro, pequeno e médio empreendedor, né, que está passando um sufoco danado agora aí com a pandemia. E estrategicamente, vamos falar de estratégia, né? Estrategicamente, né, qual o conselho, o que você diria para essa turma aí que muitas vezes o micro, né, se tratando daquele que às vezes vende o almoço para comer a janta, ou aquele que está passando dificuldade. Bom, tem vários setores aí, turismo, hotelaria, eventos. O pessoal tá. A Michelle é de eventos. Não, eu também. A gente tem a Binifactory, que é uma das maiores empresas de eventos do Brasil, Live Market, e a gente está fazendo drive-in agora. Estamos pensando como é que a gente leva a corrida para o virtual. Enfim, tem uma série de alternativas. Exatamente. Tem se falado muito em buzz marketing como uma das, né, o tal do boca a boca, uma das talvez soluções, até também tentando, aí vem para o lado da Michelle, tentando baratear ou mitigar, vamos botar assim, mitigar essa porrada, né, que todo mundo tomou porque não tinha como ter estratégia se você não tinha uma previsibilidade de um negócio desse, né? Como é que fica o estrategista nessa hora quando acontece um advento mundial desse? Puxada de tapete, né? A minha sorte é que eu tinha lido o Cisne Negro, né? Então eu já sabia o que era o Cisne Negro, eu já tinha visto o Cisne Negro. Para quem não sabe, a teoria do cisne negro, ele dizia que o cisne negro não existia porque ninguém nunca tinha visto. E ele dá como exemplo, que é um exemplo sobre análise de risco futuro, que o 11 de setembro, por exemplo, é um cisne negro. Era impossível acontecer aquilo. E a pandemia, embora você tivesse já uma série de previsibilidade em relação a uma possibilidade dessa, com a capacidade de circulação de pessoas pelo mundo, é isso que torna ela mais dramática. Ainda assim, ela é um pequeno cisne negro, é um petit cisne negro, mas ela é. Falando da complexidade, é exatamente isso. Você tem uma velocidade de mudança hoje dentro de mídia, mas, de alguma maneira, o que você está buscando, o objetivo continua o mesmo. Qual é o melhor caminho para eu chegar nessa pessoa de maneira relevante e de maneira impactante, que ela preste atenção naquilo que eu tenho a dizer e, de alguma forma, me abre espaço para uma conversa posterior. É isso que eu estou falando. Então, eu estou o tempo todo andando para aí, mas, de fato, eu brinco dizendo que nos últimos 4, 3 anos, o que a gente mudou como negócio é assustador. Assustador. É verdade. Assustador. E, assim, o live marketing, aí falando um pouco mais dos momentos que a gente vive agora, live marketing talvez tenha sido quem mais sofreu dentro da área de comunicação nessa pandemia, né? Porque ninguém tem ideia exatamente do que vai acontecer. Falando da estratégia nesse momento, eu tenho falado muito que é como se a gente estivesse num nevoeiro onde você enxerga 1 metro à frente. E diz a piada, né, que a gente tem só 3 dias na semana hoje em dia. Ontem, hoje e amanhã. O que aconteceu hoje, que eu estou vivendo hoje, e o que eu vou viver amanhã, que é a minha previsibilidade. Mas se você lembrar, também por conta da velocidade do mundo digital, o planejamento ele ficou, na verdade, uma coisa ambivalente. Eu tenho tanto uma posição de médio e longo prazo que tem a ver com o propósito que o Márcio falou, né, que me aponta para um destino onde eu quero estar, com marca, com produto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma velocidade diária de mudança, eventualmente até menos que diária. Quando a gente tem o Now, que é um produto que a gente lançou no Rock in Rio, que é uma atuação em real time, que a gente monta tudo, captação em loco, audiência, a gente fica monitorando o tempo todo redes sociais, produz o material, bota no ar ao mesmo tempo, e aí vai impulsionando com mídia, vai acompanhando o que está acontecendo.
É uma operação que hoje, no Rock in Rio, a gente tinha 4 operações dessa no ano passado. Uma era do Rock in Rio, a outra era da Natura, a outra era da Heineken e a outra, pasmem, era do Facebook, que passou para a gente a responsabilidade de gerir as redes sociais dele naquele momento que estava acontecendo. Eles estavam voltando para a ideia de grupo e tudo mais. Ali, a atuação da mídia, ela é real time. Então, eu acho que tem uma questão desse real time que ele vai cada vez mais dominar a maneira como a gente atua em todas as contas, porque eu vou estar cada vez mais presente dentro das conversas todas. Mas voltando para a pandemia, então isso é uma história que a pandemia nos trouxe novamente esse encurtamento, e as marcas que souberam agir nesse momento, elas provavelmente vão ser beneficiadas no futuro. Eu assisti outro dia uma live sobre user experience e customer experience, e a frase que abriu a live era: as marcas serão lembradas. E elas serão lembradas pelo que fizeram ou pelo que não fizeram. Então, você tem marcas aí que se destacam nesse período porque elas foram buscar uma outra maneira de se relacionar. Elas mudaram, eventualmente, linhas de produção para atender uma demanda que apareceu e que tinha um propósito, que era todos contra a Covid. A gente tem um cliente dentro de casa, que é a Vale, e que a nossa recomendação para eles foi o que depois eles fizeram, que era aproveitar a logística que eles tinham em termos de China para trazer EPIs, testes de lá, e eles fizeram isso. E, de novo, quando você falou, não lembro quem falou, que a Artiplan, há muito tempo, ela faz coisas que estão muito além do que a comunicação tradicional. O que é isso para um cliente que tem um problema de reputação causado por Brumadinho e que vinha numa ascensão? Isso é uma demonstração de que essa marca aprendeu com Brumadinho e que cada vez mais ela tem um propósito social e de comunidade do país que ela está vivendo. Então, as marcas elas foram se adaptando a esse momento e a esse encurtamento de previsibilidade. De fato, quem disser para você que sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, está mentindo. Não compra. Não compre hoje e não compre amanhã. Aquela história não compre semana que vem. A gente brinca até com uma piada que essa pandemia está parecendo um seriado na Netflix, né? Porque de 15 em 15 dias algum governante fala que vai terminar e aí lança uma nova temporada, né? Então continua a nova temporada e fica complicado, né? A gente ter uma estratégia super... Mas para esse pequeno varejo é curioso, porque eu morei no Leme, né? Boa parte da minha juventude, infância. E tinha um armazém, as pessoas provavelmente não sabem mais o que é armazém, mas tinha um armazém do lado da padaria, que era o armazém do seu Rodrigues, e que a gente comprava lá com uma certa regularidade. Então eu chegava lá, encontrava Dodó, que era o caixeiro, esse nome também não existe mais, era o cara que carregava as caixas dentro do armazém. O Dodó perguntava para mim: e aí, Marco, o que você vai querer? Vai querer levar presunto? Vai levar Coca-Cola? Precisa de ovo? Ou seja, ele tinha todo o CRM comigo. Verdade. Esse era o CRM. E era, de fato, porque ele sabia o que eu comprava, sabia com que regularidade, sabia tudo isso. De lá para cá, a gente vem utilizando meios digitais para conseguir fazer esse relacionamento direto com os consumidores. Se você imaginar que... Qual é o meio de comunicação que você tem para falar com os seus amigos? Fala aí. Geralmente, hoje em dia Qual? Digital, WhatsApp. Hoje é uma infinidade, né? Amigos e tal, não sei o que. O pequeno varejo que soube utilizar o WhatsApp nesse momento, ele conseguiu fazer uma história diferente. Mas ele só pôde utilizar o WhatsApp se desde antes ele já tinha previsto uma coleta de dados, que é o telefone, o nome da pessoa, para que mais na frente ele pudesse se relacionar. Se ele não tinha isso antes, ele deveria ter andado pela área primária dele, distribuído folhetos ou qualquer coisa parecida, dizendo que ele estava disponível para uma entrega em domicílio. Então, o pequeno varejo que soube entender que tinha uma história diferente, foi bem. Mas, realmente, você tem categorias, cara, pega a parte de vestuário, por exemplo, que continua sendo muito complicado. Né? A previsão que tem agora é que você não vai poder experimentar roupa.
Né? Como é que você compra roupa sem experimentar? Né? Não vai ter nem aquela conversa mentirosa da vendedora, ai, ficou lindo em você. Ficou lindo, né? Não vai ter, ela não vai poder falar isso, porque você não vai experimentar a roupa. Então, algumas categorias, turismo, a gente tem Localiza, né, como cliente do caso, e que tem muito, ela trabalha muito hoje com aplicativo, né, motoristas de aplicativo, mas a parte de turismo toda, você tem algumas áreas da Itália que estão oferecendo a segunda ou terceira diária grátis. Estão oferecendo parte da passagem para a pessoa ir para lá, cara, porque a incompetência do Brasil no turismo, por outro lado, foi melhor do que algumas outras regiões do mundo. Porque algumas regiões dependem, 90% da economia depende do turismo. O que você faz? Não faz. Não faz. E quem é que tinha fôlego para aguentar 120 dias com uma inatividade financeira? Não tinha. Então, esse é um problema muito sério mesmo, porque a previsão de quarentena era 40 dias, como o nome já diz, né? A gente já passou, não sei nem como é que chama agora a quarentena, porque, enfim, é um negócio assustador. Ela chama fim do mundo. Não deixa de Meus filhos pararam de estudar com a previsão de ficar 15 dias em casa com antecipação de férias, só isso. Mas não, são só a antecipação de férias do meio do ano e estão totalmente em aula online. Meus filhos estão em homeschooling, né, que até é um termo que também surgiu mais forte. Mas quando você pega o Enem, por exemplo, em que você já tinha uma certa disparidade entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada, cara, essa disparidade vai ser absurda. Absurda. Porque eu sou filho da escola pública, eu estudei escola pública no chamado primário, no ginásio, que seria o Fundamental 1 e 2 de hoje. Mas hoje a disparidade é assustadora. Então, e não tem recurso, né? Porque se na escola privada o professor, muitas vezes, já não tinha o recurso para ministrar uma boa aula, e eu não estou falando nem o recurso didático, porque eles já estavam lá com o Google for Education, enfim, a escola já vinha andando por esse lado. Mas ele não tem banda, cara. Não tem banda larga. Então, essa história do home office, homeschooling, ele passa por estrutura. E estrutura deveria ser um ato de governo e privado, deveria ser uma PPP gigantesca para você botar banda larga no país inteiro. Porque é o que você precisa. É um assunto complicado. Gente, deixa eu só parar aqui um minutinho para atender a audiência. A audiência sempre mandando para a gente uma coisa ou outra. Se vocês quiserem comentar, o hype da internet é política, então a gente tenta não entrar muito nesse cerne, aí, nessa seara de política. Deixa eu tirar um pouco dessa luz aqui lateral, peraí. Tranquilo, tá bacana, tá dando um efeito bacana. Estava uma luz dramática lateral. Foi para a política, eu preferi tirar a dramatização. E a Rita, olha, a Rita mandou uma coisa engraçada aqui pra gente. Deve ser meme. Mulher brava é igual a corretor ortográfico do celular. Entende o que quer, independente do que o homem queira dizer. Olha, não concordo com esse tipo de piada no nosso programa, porque temos uma bancada feminina agora. Vamos desacostumar com esse tipo de piada agora que eu cheguei nesse programa. Rita, isso é uma mulher que mandou para ele, não foi um homem, então a gente até fica mais tranquilo. Pode ser perfil falso também, né? Pode ser também. É verdade. A Meg... Aqui, ó, a Meg bota aqui o seguinte: o próximo ministro da Educação pode ser você. Por que não? Não é? Tem as pessoas muito. Realmente, o pessoal muito criativo, principalmente para meme, mas assim, a gente tem aqui, ó, tem outra muito bacana, que é da Rafaela. Ela coloca o seguinte aqui: eu posto coisas de solteira, de casada, de bêbada, de ex. Tô nem aí. Eu saio postando. Vocês que lutem na hora para fazer sua fofoca. Enfim, o pessoal hoje está com bom humor. Até que a política hoje ficou mais aqui. Tem uma boa aqui do Marcelo. O Marcelo entrou aqui na política, mas é engraçado. Isso também eu acho que deve ser meme. Marcelo, desculpa, é Márcio, não é Marcelo. O Márcio coloca aqui: para quem já torceu para Lula, Dilma, Haddad, Boulos, Ciro, torcer para um vírus já é um progresso. Isso já entrou numa seara complicada. E também aqui a Niceia, né, que
Coloca aqui, caro esquerdista, te desejo a liberdade da Coreia do Norte, o salário de Cuba, a fartura da Venezuela e a justiça da China. Passe bem. Gente, essa polarização o programa não compra, mas a gente lê, principalmente porque está inscrito no canal, Márcio. Está inscrito canal. Se for inscrito no canal, a gente lê. Se não for inscrito no canal, a gente está te ignorando para a vida, né? Sempre. Não quer nem saber de você, meu amigo. Então, se você quer ser ouvido, quer ter voz aqui, se inscreva no canal. Mas eu vou aproveitar essa tua fala, Sandro, e vou jogar uma bomba aqui no colo do nosso convidado. É a pergunta casca de banana, né? Que a gente guarda mais para frente. Essa é das boas. Me fala para eu tirar o modem. Dizer que caiu, a conexão tá ruim. Caiu. Como é que as empresas conseguem lidar com essa polarização que a gente pode até achar que é uma coisa aqui do Brasil, mas não é não. Isso está acontecendo lá fora, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa. Como é que as marcas estão lidando com isso, Marco Antônio? Porque parece um negócio muito complicado, arriscado, é uma linhazinha ali que deixa todo mundo numa corda bamba, né? Meu sonho é que dessem um reboot na humanidade. Esse modelo que lançaram não está funcionando mais. Já desceu a validade. Deu errado, né? Deu errado, cara, porque é assustador. Quando eu volto e meia, eu fico olhando comentários da notícia que for, né? Os comentários são inacreditáveis, porque todos eles levam para uma polarização. E a polarização, para mim, ela traz por trás, ela traz uma ideia de exposição de poder, né? E se você pensar de uma maneira geral, como a gente exerce muito pouco poder, né? A gente exerce o poder quando vota, né? E na verdade, esse poder político, ele foi se inspirando cada vez mais, minha teoria, no poder do consumidor. O Código do Consumidor foi uma das primeiras vezes em que o brasileiro se sentiu em condição de brigar com quem era aparentemente mais forte que ele. De alguma maneira, isso foi para a política. E você viu isso acontecendo principalmente na última eleição muito fortemente, com a polarização. Numa demonstração de que a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. Certo ou errado, eu não estou entrando nessa história. Quando você tem essa polarização, a marca, e aí cai um pouco naquilo que eu falei, quanto mais granular for a possibilidade de eu atuar, melhor eu tenho como atuar, evitando, na verdade, essa história toda. Quando você vai para as redes sociais, você tem como negativar uma série de locais onde você sabe que isso é mais dramático, mas eu não sinto isso interferindo tanto com todas as marcas. Algumas marcas mais especificamente aquelas que se posicionam de uma determinada maneira, elas podem sofrer algum backlash com essa posição assumida. Mas aí eu volto de novo, é pleonasmo, eu estou meio repetitivo hoje, vou acabar no gerúndio. Eu volto para a história do propósito, né? Essa marca que abraçou, por exemplo, a bandeira da diversidade, isso é um ponto de não retorno. Eu não tenho como depois voltar e não falar sobre diversidade. Diversidade é espetacular porque ela é exatamente o exercício dessa não polaridade que a gente está falando. Então, eu tenho um texto que eu escrevi há algum tempo atrás lá no LinkedIn, que era Vamos construir pontes. E você tem alguns exemplos de momentos de polaridade muito forte. Você teve na África do Sul, que era o torturador e o torturado. Você teve o Pacto de Moncloa, se eu não me engano, na Espanha, que era um processo semelhante e era muito dramático, porque era o torturador e o torturado postos frente a frente. Você tem uma campanha de uma outra marca aí também, que eu não lembro agora qual era, que ela trazia esses polares, esses polos, para sentarem numa mesma mesa e conversarem. Heineken, se eu não me engano, foi a Heineken agora entrou com uma coisa bem parecida, mas tinha tido uma outra iniciativa lá atrás que era bem similar a isso. E é exatamente isso, porque a história é a seguinte: somos todos da raça humana, né? Verdade. Quantas vezes você encontrou um desconhecido ou uma desconhecida na sua vida e conseguiu iniciar uma conversa com essa pessoa
3 minutos depois. Por que isso acontece? Porque nós temos uma capacidade de comunicação que é infinita. Se eu procurar dentro do outro uma maneira de fazer uma ponte, um canal de comunicação, isso acontece. E eu acho que um pouco o papel das marcas em relação à diversidade é utilizar exatamente a força do marketing que elas têm para exatamente ajudar a transformar essa sociedade. É muito mais importante que a Coca-Cola, por exemplo, ponha o esforço que ela poria numa marca, num determinado momento, ela ponha dentro de uma história como LGBTQI+, porque ela está utilizando aquilo que talvez ela tenha de mais forte, que é a capacidade que ela tem de se conectar com as pessoas a favor de uma causa bacana. Como é o Rock in Rio. O Rock in Rio, quando abraça por um mundo melhor e trabalha com a Amazônia, ele está utilizando a força de conexão que ele tem com o mundo inteiro, a partir da música, a partir do que é a experiência Rock in Rio, para exatamente trabalhar em favor de uma causa. O Lula Vieira esteve aqui já conversando com a gente, e eu me lembro que ele falou que o melhor marketing é o cliente satisfeito. Além de outras coisas, né? E em off você falou que conhece ele, que gosta muito dele, é um cara muito bacana. E realmente é uma pessoa muito legal. Ele aqui falou para a gente várias coisas bacanas. E a gente conversou sobre essa tal cultura do cancelamento, né? Que tem se falado muito aí da cultura do cancelamento. Eu tenho uma opinião da cultura do cancelamento que eu acho que eu não vejo assim com maus olhos, até porque, de certa forma, você cancelar, você parar de seguir uma determinada marca ou pessoa ou influenciador digital é melhor do que você se tornar um hater, né? É melhor do que você ficar perturbando, ficar chato, ficar discurso de ódio. Então, assim, a gente até deu exemplo. A gente falou recentemente do caso que aconteceu com a Pugliese e outras influenciadoras, né? Que, enfim, foi lamentável, mas assim, você, ao invés de ficar xingando ou ficar perdendo o seu tempo, né, numa ação não muito salutar, eu não estou incentivando também aqui a cultura do cancelamento, não, gente, pelo amor de Deus, só estou falando que antes você cancelar do que você ficar perturbando a marca ou a pessoa, né, no sentido mais, digamos assim, positivo. Lógico que você tem o direito de ir lá, reclamar, falar o que você gosta ou não gosta, que é o que as pessoas fazem, né? Esse feedback em real time e tudo, mas não virar um hater. Como é que você vê essa cultura do cancelamento? Você acha que é passageiro ou realmente veio para ficar? Assim, o que me leva a aderir a um determinado influenciador ou marca? Eu enxergo ali uma identidade, empatia, né? Ou de propósito, empatia, ou eu acho que os valores são semelhantes, eu acho que ele ajuda a significar para mim alguma coisa, né? E esse nosso significado, ele é sempre um reflexo dos outros, né? Nós somos significados pelos outros, não por nós necessariamente. Então, quando eu faço uma adesão a um determinado influenciador ou marca, é exatamente o mesmo movimento de quando eu deixo de aderir a esse influenciador ou a essa marca. Em algum momento houve uma dissonância entre aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e o que aquele outro que está ali pensa ou acredita, que eu prefiro sair. O que eu acho, e continuo achando e acho extremamente salutar, que confronto não é conflito, não é corte cuidadoso. E o confronto, ele é bom. O problema é que, minha percepção também, tá? O brasileiro, ele nunca gostou do confronto, né? Ele sempre teve ali uma maneira de ir ajeitando. Não, peraí, não é bem assim, deixa pra lá e tal, vamos dar um jeito. O que é bacana, porque é uma atitude conciliadora. Mas em alguns momentos você tem que ter uma tomada de posição. E talvez essa tomada de posição ela tenha sido extremada exatamente na área da política, onde ela realmente partiu em dois, de uma maneira que a gente não tinha visto na história do país antes. Mas então o cancelamento, eu concordo com você, eu posso tanto ter um feedback negativo, porque a questão toda é o respeito ao outro. Eu também acho. Eu escrevi há um tempo atrás também uma história que
O texto era a inexistência do outro. E a gente vê essa questão da inexistência do outro o tempo todo. Porque se o outro não existe, eu posso tudo. É verdade. E se eu posso tudo, cara, eu tô perdido. Porque se eu posso tudo, eu posso xingar você ao vivo, posso te destratar, eu posso falar alto no telefone dentro do cinema, eu posso me aglomerar com as pessoas que eu gosto sem tomar nenhum cuidado, eu posso fazer o que eu quiser, porque o outro não existe. Só que eu sou um reflexo do outro. E isso, para mim, é uma coisa dramática que tem dentro dessa história do cancelamento. É como se eu quisesse desqualificar aquele que ali está. Então, tem uma questão punitiva também. E que aí eu acho que também é uma frustração em relação a todo o processo judiciário brasileiro, que não havia punição, e que a gente viu que não é bem isso. A gente teve a Lava Jato aí mudando um pouco essa história toda, mas ainda assim, né, persiste na cabeça das pessoas a ideia que quem tem dinheiro não vai preso. Ou que ele vai protelar isso a um ponto infinito. A única questão que eu tenho para... eu não me oponho à questão do cancelamento, que com relação ao que o Sandro disse. Olha, se eu não gostei daquele cara, do que aquele cara disse, do que aquele cara fez, eu vou lá e paro de seguir. Exatamente, aquilo ali me incomoda, então eu tô fora. O problema que eu acho que é um pouco de crueldade é essas campanhas de cancelamento. Quer dizer, já não é mais uma atitude individual, eu vou cancelar aquela pessoa, né? É que junta um grupo, junta uma onda aí, e aí é quase que um hater, na verdade é quase uma manifestação ali, né? Pessoas com tocha, meio inquisitivo o negócio, vamos cortar aquela cabeça. E isso aí é um negócio que é preocupante, né? Fica um negócio meio medieval, e a gente vê isso acontecendo muitas vezes ao longo do tempo, agora nesse curto tempo onde o cancelamento virou moda. Eu tenho um pouco de medo disso, eu acho que as pessoas também têm que refletir um pouquinho no sentido de, olha, eu também erro, eu também faço as minhas bobagens, né? Por mais que às vezes elas não apareçam, eu às vezes cometo aqui os meus equívocos. Então eu tenho um pouco de... eu entendo que, de fato, seria a melhor solução você não estar mais satisfeito ali com aquela situação, para de seguir, para de dar bola para aquele cara. Agora, essas campanhas me incomodam um pouquinho. E a gente estava naquele papo ali das marcas, né, do poder que as marcas têm de até mudar o mundo, por que não? Né? A Arte Plan, através lá do Rock in Rio, tem essa pegada, eu acho fantástico, acho genial. E eu estava lembrando o quanto isso já mudou, né? Porque, para quem é mais velho, o Sandro, por exemplo, que é muito mais velho do que todos nós juntos aqui, vai lembrar lá da campanha do Oliveira Toscano e da Benetton, né? Sim. Que foi uma coisa que chocou, né? Quando colocou duas pessoas com cores diferentes juntas e ali a mulher... Isso não choca mais. Por mais que a gente ainda tenha problemas, por mais que a gente ainda passe aí por uma questão, que exista alguma questão racial, as pessoas já têm uma facilidade muito maior, já têm um entendimento muito melhor, elas já conseguem compreender que as pessoas, nesse sentido, elas são iguais. A gente não é muito longe, não, que a gente tinha os escravos, né? Parece que é uma eternidade e não é um período temporal para a nossa civilização, é muito pequeno, né? É muito pequeno. Mas nós temos a capacidade de passar por cima dessas coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. O Japão e os Estados Unidos entraram em guerra em 1940. Eu não lembro agora exatamente quando é que o Japão entrou na guerra. 41. Foi 41, né? Porque começou antes, mas o Japão entrou depois. Os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas no Japão, matou gente pra caramba. E hoje, os dois países, né, as duas culturas, até a cultura oriental do Japão, ela sofre muita influência da americana e são países que têm ali as suas relações muito estreitas, né? Então, assim, nós temos uma capacidade de passar por cima das coisas, de evoluir, e aquilo que o Marco Antônio falou é verdade. Por que nós falamos com pessoas desconhecidas nas ruas, né? Porque justamente a gente tem essa capacidade da empatia. Eu acho, e aí é minha opinião, que campanhas como essas de integração, elas são muito mais importantes para a gente do que essas de cancelamento. Elas são muito mais importantes no sentido de sociedade, de civilização, né?
da gente entender que nós somos, de fato, um povo só, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, mas com o mesmo propósito, né? E as marcas se engajarem nisso, eu acho fantástico. Gente, vamos entrando aqui na nossa reta final. Espera aí um minuto só. Não, a gente tem que explicar para o guarda a sua pergunta para as considerações agora finais, porque não, a gente antes de dizer para ele o que é isso. O que houve? Michele? Não vi. Que só o Márcio falou hoje, está falando. Eu com uma lista de perguntas imensa, vou ter que tirar ele da tomada. Eu tenho que tirar ele da tomada, senão só ele fala aqui. Ele engatou a quinta marcha. Apertou. Deixar você falar, Sandro. Depois eu explico para o Marco esse momento. Tá certo. Então, olha só. A gente está começando, a gente tem que entrar na reta final do programa, porque temos aqui o tempo, provavelmente aí. O Marco Antônio também tem seus afazeres, nós também. Então, a Michele já falou que tem perguntas aí. Michele, logicamente, você sendo uma representante feminina aqui, a única representante feminina na bancada, você tem sempre prioridade. O Márcio, já tiramos ele da tomada. Por favor, faça a pergunta que você quiser e vamos nas considerações finais também. Quem quiser dar dica de livro, o momento é esse. E peço para que meus parceiros de bancada não palestrem, viu, Márcio? Não palestrem, por favor, sem palestra. Já eu explico. Deixe o convidado palestrar e a gente aqui vai tomando aqui o caminho da roça. Por favor, Michele. Eu só queria, na verdade, antes da gente finalizar, fazer um complemento sobre isso que a gente estava falando, que eu acho que tem muita relação com essa polarização, né? Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa por exemplo, extrema esquerda, ela critica uma pessoa de extrema direita e ela critica uma pessoa isenta. Então, você só quer conversar com quem concorda com você. E aí isso te coloca numa bolha e a gente fica em looping. Então, assim, eu acho que... Eu concordo com vocês sobre o que vocês falaram da cultura do cancelamento, ela ser válida. Concordo com o Márcio, quando a gente faz campanha, é quase uma crueldade. Mas eu também ainda sou do pensamento de que é muito importante que a gente escute outras opiniões, que a gente converse com outras pessoas que pensam diferente, desde que a gente consiga estabelecer um diálogo educado, correto, ético, e que a gente tenha respeito por essas opiniões. Porque, assim, de verdade, gente, para mim é uma loucura. Olha, eu sou de extrema direita. Quem é de extrema esquerda, tudo bem, é meu oposto, não concordo. Mas quem é isento, quem não é nenhum nem outro, é errado. Então só é certo quem é igual a mim? Então isso, para mim, é um pouco... O nome disso é algoritmo. E é verdade, porque o algoritmo ele fica deslocando para você tudo aquilo que ele já aprendeu que você gosta. Então, de fato, você vê cada vez menos aquilo que é diverso. Antagônico ao seu posicionamento. Antagônico. Isso é uma discussão interminável sobre educação, aquisição de conhecimento. É sinistro. Porque é exatamente isso. Eu tenho um gosto extremamente eclético em relação à música. Eu ouço de tudo. Mas se eu deixar, o Spotify, ele vai botar na minha frente ali só aquilo que foram as minhas últimas escutas. Por quê? Porque o algoritmo está programado para isso. A chance de acertar é maior. Se ele acertar, ele ganha uma audiência. Se ele ganhar uma audiência, ele tem um valor a ser oferecido para o cliente dele, patrocinador. Então, e falando da diversidade, falando de tudo mais, que o Márcio acha que a gente já está num momento, eu acho que falta muito. A gente melhorou, sem dúvida nenhuma, a humanidade evoluiu, mas falta demais. Você tem hoje já, eu acho, um conhecimento, mas não um reconhecimento e não uma aceitação daquilo como algo que está posto, cara. Somos iguais. E talvez a pandemia tenha sido o primeiro momento em que a gente se reconheceu como humanidade. Nunca antes na história a gente tinha se visto como uma raça só. Né? É humano. Então morreu humano em tudo quanto é lugar, vitimado pelo mesmo vírus. Novo, velho, né? Branco, preto, indígena. Não tem. Então, eu acho que houve essa percepção. E daí a sensação de empatia que volta e meia a gente sentiu e percebeu durante o momento da pandemia. A minha dúvida como planejador e como uma pessoa que olha para o futuro é se isso vai perdurar. Se as pessoas vão sustentar esse estado. Eu tenho a impressão que não. Eu também acho. Exatamente, infelizmente, né? Porque exatamente como o Márcio falou, que a gente tem essa capacidade
de esquecer, como ele deu o exemplo da China, né? Da China ou do Japão? Japão. Do Japão. A gente vai esquecer. As dores, a gente vai esquecer. Infelizmente, a gente precisa de uma bomba atômica a cada mês. Verdade. Esse novo normal, ô Marco, como é que você vê? O que você acha que essa expressão está sendo falada em tudo quanto é lugar? Eu já nem uso mais. Pois é. O novo normal ficou velho. Ficou velho. O Washington Post e o New York Times gostam de falar da grande parada, eles usam esse termo, a grande parada. Bom, mas seja lá o termo que for, novo normal, grande parada, como é que você vê o pós-pandemia? Você acha que vai, de fato, mudar muita coisa? Essas relações tipo home office vão perdurar? Porque eu gosto muito do contato, né? Eu gosto muito apesar de estar em home office, mas eu gosto de ver as pessoas, eu gosto do contato, eu acho que o latino gosta desse contato, nossa cultura é diferente, enfim. O que eu acho é que algumas coisas já mudaram. Já mudaram. Definitivamente. Eu posso pegar só essa parte de espaço. Sim. Eu tenho 3.000 metros quadrados de operação no escritório. Se eu pego 20% das pessoas e ponho elas constantemente em home office, eu tiro 600 metros de pagamento mensal. Então, tem uma questão financeira, uma questão de eu deixo de pagar vale transporte, eu deixo de pagar estacionamento, eu deixo de pagar refeição, eu vou tirando um bando de despesa associada só pela questão de estar todo mundo presente num só lugar. Quantas vezes nós já não fomos a São Paulo, eu, por exemplo, cansei de fazer isso, fazer uma reunião de 1h30 e voltei para o Rio. Então, isso acabou. Acabou, né? Ou, se não acabou, ele vai ser reduzido de uma maneira gigantesca. Então, isso é uma história. A outra, somos globais. Somos. Então, eu posso ter, como a gente participou de um aplicativo aqui no Rio chamado Dados do Bem, que é da Redditor, da Zux, a gente fez o nome, fez a marca, num processo pro bono, e o aplicativo foi feito na Índia, em 2 semanas. Então, isso também mudou, porque a gente percebeu que essa barreira, que era uma barreira muito mais de preconceito do que real, né, de você tratar com as pessoas via um Skype, via qualquer outro caminho desse, isso também mudou. Então, isso foi outra história. E assim, eu acho que tem outras mudanças, tem uma percepção um pouco maior do papel social de cada um. Se vai todo mundo para essa onda de empatia, eu acho que não, mas uma boa parcela indo já terá valido a pena. Já é alguma coisa, sim. Sim, então tem uma série de comportamentos que eu acho que foram alterados agora. Eu, como sou grupo de risco, eu tenho 62 anos e tenho arritmia cardíaca, então eu estou prevendo aqui que eu volto a trabalhar em abril de 21, mais ou menos. O ano todo, porque Mas é verdade. É verdade. Eu trabalhei como consultor 10 anos sozinho. Né? Então, naquela época, eu não tinha essa facilidade do digital. Eu já tinha muita coisa via digital, que era e-mail, essa história toda. Mas é isso. Eu não preciso estar lá para boa parte das coisas. Então, eu acho que os ambientes de trabalho vão se tornar muito mais pontos de encontro efêmero do que, teoricamente, um ponto de trabalho. Então, a gente vai lá, faz um sprint de 2, 3 horas, resolve um determinado problema, as pessoas se dispersam de novo e voltam de novo. O que significa que, eventualmente, eu posso trabalhar num WeWork em vez de trabalhar numa sede pub. É verdade. É verdade. Então, tem mudanças que estão aí, estão postas. Eu sou a favor do termo que a gente falou no outro dia, flex office. Eu acho esse termo interessante, né? Mas vamos. Agora concordo também, concordo que coisas não voltarão e muita coisa mudou. Mas agora, minha bancada, vamos, por favor, vamos tomar agora o caminho da roça, que a gente está segurando o nosso convidado aqui. Porque está pipocando aqui já um monte de WhatsApp. Eu imagino. Então, aqui. Por favor. Sugado para fora. Michele Senise, suas considerações finais. Márcio Escudeiro também. Vamos deixar o nosso convidado encerrar o programa com as considerações finais dele. Então, peço para que vocês sejam sucintos. Marco, só agradecer seu tempo. Realmente, eu já
vou deixar aqui o convite para você voltar, porque o Márcio hoje não deixou ninguém falar, foi o programa só dele. Minha lista de perguntas ficou aqui imensa, tem um monte de coisa que eu queria saber, sua opinião, que eu queria você, mas muito obrigada, assim, foi uma aula, foi muito bom conversar com você, obrigada por esse tempo aí que você dedicou a gente, e fica aí o convite para você voltar, obrigada, tá? Vou marcar. Ótimo. Márcio Escudeiro, hoje o nosso empolgadíssimo e falante. A gente, cara, eu fico empolgado quando vem gente boa, e o que é sempre, né? Eu vou dizer para você que a gente tem acertado a mão aqui. Para finalizar, vou pedir para você que está aí aproveitando esse momento maravilhoso com a gente, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o like, ativa o sininho, para sempre que a gente trouxer um cara como o Marco Antônio, que vocês viram que foi um papo maravilhoso, você receber a notificação. Então, quero agradecer o nosso convidado, agradecer você, inscrito, que está aí nos assistindo, dizer que esse negócio de polarização é ruim, que essa coisa do discurso do ódio só faz mal, e você que não está inscrito, meu amigo, vai queimar no fogo do inferno. Agora é com você, meu amigo Sandro. Ele está aqui dando o meu recado aqui para os nossos amigos que não inscritos no canal. Eu sempre dou esse recado, eu acho que é muito importante. Muito bom, muito Mal bom. Criado. Deixando aqui as portas abertas, o convite, reitero o convite, Marco Antônio, por favor, o M está de portas abertas aqui para sempre que você puder, quiser, voltar e a gente ter essa resenha muito bacana aqui, porque de fato, para a gente, para o nosso público, é enriquecedor. Então, fica aqui o Marco também, o Márcio também, a gente fica muito honrado em ter você dando esse prestígio todo aqui para o M. E o próximo convidado está me ligando, está me tirando a atenção. Eu vou deixar aqui o telefone do lado. Entendeu? Ele está ligando já, então a gente está todo mundo enrolado. Cara, você não está nervoso, bicho? O que está acontecendo? Aconteceu uma coisa ali. Não, eu ia cortar o cabelo hoje também, mas isso é outra história. Não, é sério, rapaz, tá ligando aqui. Mas muito obrigado mesmo pela sua presença, Marco Antônio. A gente fica muito honrado com você aqui. Por favor, pode encerrar o programa de hoje. Obrigado, Sandra, Michele, Márcio. Eu acho que foi muito legal mesmo. É bom porque a gente acaba refletindo sobre alguns assuntos de novo, e cada reflexão dessa a gente aprende um pouco mais. Né, na conversa com vocês, nas perguntas, levam a reflexões. Eu queria deixar uma pauta já da minha próxima vinda aqui, porque eu vou voltar, tenho certeza disso. Bora. Eu queria falar sobre esse segmento que foi agora colocado numa situação muito crítica, que é o chamado 60+, que já é um erro de denominação, né? Porque é 60+, 70+, 80+, são vários segmentos de público, de comportamento e de atitudes que são botados num único balaio. Isso vem desde os órgãos de pesquisa, parte da nossa história. E esse é um público muito interessante, é um público que tem um potencial de compra absurdo e que hoje ele vem sendo tratado de uma maneira muito deixada de lado. Então, mais uma vez, obrigado. E fica aqui essa dica de uma pauta que é uma pauta bem interessante, porque se tudo der certo, todos nós seremos velhos um dia. Exato. Esse papo é muito bom. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado, minha bancada, Michele Celis, Márcio Escudeiro, muito obrigado, Marco Antônio Vieira Soto. Até uma próxima, esperando sempre vocês do outro lado, de segunda a sexta aqui no M no YouTube. Um grande abraço, um beijo, a gente se vê. Até mais, tchau, pessoal. Obrigado.